Amados irmãos e amigos, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. É um motivo de muita alegria retornar para estarmos mais uma vez junto com vocês, refletindo na palavra do Senhor nesta noite. E mais uma vez eu te faço esse convite para refletir na palavra do Senhor. Hoje nós vamos estar falando sobre um tema que está muito atual hoje, sobre as mudanças na igreja. Então, a igreja em tempo de mudanças. É o assunto, o tema que nós vamos estar abordando hoje, e eu gostaria que você acompanhasse atentamente para que você pudesse entender todo esse propósito dessa mudança que nós vamos estar apresentando através da palavra do Senhor. Por isso que é importante nós entendermos o propósito de Deus através dos tempos, porque a cada dia que passamos, o mundo se muda, transforma em diversas maneiras. Então, por isso nós precisamos estar acompanhando, estar atento às mudanças que há no nosso dia a dia. E o texto básico está em Atos, capítulo 9, verso de 1 a 15, que fala sobre a mudança de Saulo. Saulo é uma pessoa muito atual em toda a pregação do Evangelho, porque ele foi um ministro da palavra do Senhor, um grande missionário, e a sua história refletiu na humanidade e nas escrituras sagradas. Por isso que hoje nós vamos estar falando sobre esse tema, e o texto básico é esse de Atos 9, de 1 a 15. É extenso um pouco o texto, mas vale a pena nós lermos para entendermos o propósito de Deus através dessa palavra. Então, convido vocês a acompanhar agora a leitura da palavra do Senhor, para que nós possamos entender todo o propósito de Deus através dela. Ele diz o seguinte: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as igrejas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e viu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvia a voz, mas não via ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado de Ananias. O Senhor o chamou numa visão e Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe diz: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e do mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Então aqui está mais uma passagem da palavra do Senhor,
que nos mostra aqui o encontro de Paulo com o Senhor Jesus Cristo. E é sobre esse assunto que nós vamos estar falando e vamos estar abordando alguns assuntos que estão relacionados a mudanças, né? Então, meus queridos irmãos, voltando aqui ao texto, veja bem que Saulo, como diz aqui o texto bíblico, o verso onde diz: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Então, Paulo ainda estava alimentando a morte de Estevão, porque ele participou da morte de Estevão. No capítulo anterior você vai encontrar falando sobre a morte de Estevão. E Saulo foi um dos que participou daquele martírio de Estevão. E aí ele todo entusiasmado, cheio de, impulsionado por aquilo que havia acontecido, e ele então achou que era interessante ele pedir carta ao sacerdote para ir até a cidade de Damasco com aquele propósito de ali prender os que falavam do grande amor de Jesus e trouxesse até Jerusalém para ser colocado na prisão. Mas Paulo teve um encontro nessa viagem com Jesus e ele não compreendeu antes o que ele estava fazendo. Nós vamos falar mais um pouco, porque ele vai entender só depois da sua conversão. Então veja bem, eu vou repetir novamente aqui o verso 2 que diz: pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos a Jerusalém. Esse foi o propósito de Paulo. Ao chegar ali em Damasco, naquela sinagoga, todos que ele encontrasse ali, ele ia prender, porque ele tinha autorização do sacerdote, e levar a Jerusalém para ser ali julgados. Mas o encontro dele com Jesus mudou toda a sua história. Então, meus queridos, no verso 3 vai dizer o seguinte: em sua viagem, quando aproximava de Damasco, de repente abriu-lhe ou brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Aqui, querido, está o momento chave, o ponto chave. Por que me persegue? Saulo não sabia a razão e quem ele está, na verdade, perseguindo. Na sua mentalidade, ele estava perseguindo os cristãos. Ele achava que os cristãos estavam errados, que tinha uma nova doutrina que era contra Deus. Mas, no entanto, quem estava errado era ele. E aí Jesus então vai falar com ele. No verso 5, Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Até aí Paulo não sabia que ele estava perseguindo Jesus. Ele achava que ele estava do lado de Jesus. Ele achava que ele estava fazendo a vontade de Deus, mas estava completamente errado. É o que tem acontecido com muitos hoje nos nossos dias, que também estão fazendo da mesma forma como Paulo fez, de maneira errada contra o Senhor. E aí ele continua falando. Aí Jesus dá uma ordem para ele: levante-se, entre na cidade, lá em Damasco, alguém lhe dirá o que vais fazer ou você deve fazer. E assim então Paulo levantou-se. E ali, quando ele abre seus olhos, não consegue ver, porque o brilho de Jesus cegou a sua visão. Aquele resplendor foi suficiente para que ele pudesse ficar cego. E ali então os seus companheiros de viagem pega ele pela mão e agora conduz até a cidade. E ali, ao chegar na cidade, ele passa 3 dias orando, sem alimentar, como diz aqui a palavra do Senhor. E quando ele está naquele momento de oração, então Deus chama Ananias e manda Ananias ir até ali na casa de Simão o Curtidor, como está aqui no verso 10, que diz: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, e o Senhor chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. E o Senhor lhe diz: vá à casa de Judas, na rua
chamado à direita, e pergunto por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Veja bem, meus queridos, agora Saulo já está com uma nova mentalidade. Agora Saulo já está orando, pedindo socorro ao Senhor, pedindo misericórdia ao Senhor. E aí, então, depois de Deus falar com Ananias, Ananias começa a questionar. E aí no verso 11, Ananias ele disse: o Senhor lhe disse, vá à casa de Judas na rua direita, pergunte por um homem de Saulo de Tarso, que está orando. Numa visão, aí o Saulo viu Ananias entrar na visão. Aqui o verso 12 diz, numa visão, um homem chamado Ananias chegou e impôs-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias. Ali Saulo viu Ananias chegando pelaquela visão que Deus deu a ele e impondo as mãos dele para que a visão dele voltasse. Mas aí Ananias ainda questiona com Deus, vai responder agora para Deus. Respondeu Ananias, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ananias conhecia já a história de Saulo. E ele fala com Deus. Mas aí Deus vai chamar a atenção de Ananias. E ele chegou aqui com autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas veja bem, meus irmãos, quando Deus tem propósito na vida da pessoa. Deus aqui agora vai falar para Ananias. Mas o Senhor lhe diz, Ananias, vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Deus escolhe um adversário dele para tornar o seu porta-voz. E Deus tem feito isso com muitas pessoas, tem levantado pessoas contrárias a ele e muda a sua mentalidade, muda a sua forma de entender as coisas e lhe dá um espírito novo, uma vida nova. E agora ele passa a servir ao Senhor. Foi o caso de Saulo aqui. De perseguidor passou a ser perseguido, porque agora ele passou a ser um servo do Senhor. E disse, vá Ananias, ele é um escolhido meu. E eu preciso dele, porque ele vai levar o meu nome por todas as partes, para os seus reis e para o povo de Israel. Então, queridos, é interessante essa história, porque nos abre a mente para entender que muitas vezes nós estamos fazendo coisas que estão contrárias à vontade do Senhor. E é preciso que o Senhor nos fale pessoalmente, muitas vezes através da sua palavra, ou pode até falar através de uma revelação, para que você possa entender todo o propósito de Deus. Mas, irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre essa ida de Saulo ali a Damasco. Veja bem, irmãos, vamos falar um pouco sobre a cegueira espiritual. Porque Paulo estava agindo na cegueira espiritual. Então, a cegueira espiritual tanto de Saulo como do sumo sacerdote. Por que do sumo sacerdote? Se o sumo sacerdote conhecesse Deus verdadeiramente, ele não teria concedido a carta a Saulo para prender ou maltratar os cristãos. O sacerdote, na verdade, não conhecia Deus verdadeiramente. Porque se ele conhecesse Deus verdadeiramente, ele entenderia que o que Saulo estava querendo fazer estava contrário à vontade de Deus. Mas a falta do verdadeiro conhecimento de Deus o levou a concordar com esta barbaridade. Então, meus irmãos, a falta do verdadeiro conhecimento de Deus levou o sacerdote a concordar com essa barbaridade e concedeu uma carta de autorização para que ele chegasse ali, pudesse prender, pudesse fazer o que ele quisesse, ele tinha toda a autoridade. Mas aí nós vemos que Jesus mostra, tanto para Saulo, e depois talvez aqueles sacerdotes venham refletir que o que eles estavam fazendo era contrário à vontade do Senhor.
Então a falta de conhecimento do verdadeiro Deus levou eles a conceder essa carta e concordar com essa barbaridade. Saulo só foi entender que estava errado só após o seu encontro com Jesus. Só após o encontro com Jesus é que Saulo vai entender que ele realmente estava errado. Então, meus queridos, as mudanças trazem muitas vezes bênçãos e muitas vezes também trazem consequências. Depende do tipo de mudança. Então, as mudanças nem sempre são bem-vindas ou aceitas. A mudança de Saulo, por exemplo, soou para os seus aliados, os judeus, contrário à vontade deles. Então, soou mal para eles, seus aliados, os judeus. Então, veja que nos versos 20 a 23 vai dizer, veja, preste bem atenção aqui que vai dizer nesse mesmo texto. Versos de 20 a 23. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar na sinagoga que Jesus é o Filho de Deus. Então veja bem, aquela mesma sinagoga que ele ia lá para prender as pessoas que estavam lá pregando, agora ele já estava lá junto com aquele povo, com aqueles irmãos que pregavam a palavra do Senhor. Aí o verso vai dizer, logo começou a pregar. Eu já falei essa parte. Agora vem o verso 21. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Então agora ficou tudo contrário, eles ficaram confusos, não pode. Como esse homem vem com essa finalidade, agora ele muda de lado? Ele agora já não está mais do nosso lado, está do outro lado, né? Então eles ficaram perplexos. Eles ficaram tão perplexos que resolveram matá-lo. Então o propósito deles era matar agora Paulo, porque Paulo agora estava do lado contrário a eles. E veja bem o que vai dizer o verso 22. Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Verso 23. Decorrido muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Então agora, não, esse camarada não pode agora estar contra nós, então vamos matá-lo. Porque ele agora já não estava mais do lado dele, estava do outro lado, do lado de Jesus. E assim tem acontecido com muitas pessoas que estão ao lado de Jesus e é perseguido por outro porque acha que ele está errado e quer às vezes tirar a sua própria vida, que foi o caso ali dos judeus ali em Damasco, que descobriu que Paulo agora estava do outro lado e que Paulo agora era contrário ao pensamento dele, então eles propôs a matar. Vamos matá-lo. Não podemos consentir que ele continue lá fazendo essa obra. Mas Paulo era um escolhido de Deus e por isso eles não puderam tocar em Saulo. Mudar é uma realidade básica da vida. Essa frase pertence à filosofia da Grécia, da antiga Grécia. E nada mais atual do que tal pensamento, pois o mundo moderno vive em constantes e rápidas mudanças. Então, o mundo moderno vive em constante mudança e com muita rapidez, meus queridos. Por isso nós temos que estar atentos, acompanhando as mudanças, porque há mudanças que não é para o bem, né, da população. Às vezes são mudanças que é contrário à vontade de Deus, é contrário à vontade daqueles que servem a Deus. Por isso nós temos que estar atentos às mudanças que acontecem no nosso dia a dia. E a igreja não pode ficar apática sem acompanhar essas mudanças, porque ela precisa de entender todo o propósito de Deus. O que está acontecendo nessas mudanças, ela tem que entender, para que ela não venha a sofrer as consequências do erro por concordar com coisas que não é de acordo com a vontade do Senhor.
O mundo sempre esteve em mudança, em processo de mudança. Entretanto, no mundo contemporâneo, isso tem ocorrido de modo frenético, quer dizer, rapidamente, intenso e abrangente. Hoje, mudar é normal. Então, hoje as mudanças para a maioria é coisa normal. Mas a igreja contemporânea vem sofrendo modificações bruscas com o passar do tempo. A igreja tem tentado, através da evangelização, mudar o mundo, mas não tem tido muito êxito. Por quê? Os meios são diferentes. As formas que estão sendo usadas hoje são diferentes. E a igreja tem tentado mudar o mundo, mas ela não tem conseguido. Não tem tido êxito na mudança. Então, porque ela não está atualizada com o mundo contemporâneo. Então, ela precisa se atualizar, não perder as suas raízes, não perder a sua linha de visão do cristianismo. Mas ela tem que entender as mudanças que estão ocorrendo rapidamente nos nossos dias. A mudança é um acontecimento de duas mãos. O mundo tem mudado a igreja e a igreja tem mudado o mundo. Qual dos dois tem influenciado mais? Então nós temos que analisar isso aí. A igreja foi estabelecida para mudar o mundo, mas ela tem conseguido mudar o mundo ou o mundo está mudando a igreja? Muitas vezes é o mundo que está influenciando a igreja. Nós temos acompanhado isso através do tempo, mudança de tempo. Muitos cristãos estão sendo influenciados pelo mundo e muitas vezes estão abandonando as igrejas para acompanhar o mundo, porque ele ainda não é uma pessoa convertida, ele ainda não é uma pessoa madura espiritualmente, e por não ser uma pessoa madura espiritualmente, ele acaba cedendo às mudanças do mundo, que o mundo está oferecendo. Então, por isso a igreja precisa estar atenta a isso, para que ela possa se adequar às formas e normas para que ela possa conquistar o mundo que está aí sofrendo. A igreja ainda não se deu conta de que ela está abrindo cada vez mais as suas portas para o mundo entrar. Então a igreja precisa acordar. Então a igreja, acorde. A igreja do Senhor não pode concordar com isso. Ela precisa estar atenta a essas mudanças que está havendo e o espaço que ela está abrindo para que as coisas do mundo possam entrar na igreja. A igreja precisa acordar. Tem que acordar. Jesus está voltando para levar os seus excluídos. Por isso a igreja não pode ficar desatenta. Ela precisa estar atenta ao que está acontecendo. Mudanças nas igrejas neotestamentárias. A evangelização, discipulado e adoração dessas igrejas deixaram um marco na história do cristianismo. Então as igrejas neotestamentárias, lá do Velho Testamento, até um certo tempo, elas deixaram um marco na história do cristianismo. Mas ao longo do tempo, as igrejas primitivas passaram por mudanças. Então elas começaram a sofrer a pressão das mudanças. E elas foram também perdendo a visão. Por estarem inseridas em um mundo de mudanças, é de se esperar que as igrejas também passem por transformações. As mudanças não são bem-vindas desde que as mesmas tragam paz para todos. Então, se a mudança não traz consequência para a igreja, então ela deve e pode ser aceita. Mas se ela traz problema para a igreja, então ela não deve ser aceita pela igreja. A igreja precisa protestar contra esse tipo de mudança. Mas ela tem que estar atenta para que ela possa entender todo o propósito de Deus através da palavra. Porque você só vai entender através da palavra do Senhor. Se não tiver apto na palavra do Senhor, você não vai ter como entender se está certo ou se está errado. Como diz o verso do capítulo 9, verso 31, as mudanças devem ser aceitas e creditadas desde que estejam de acordo com a verdade bíblica.
e não fira os princípios de Deus. Nós vamos estar lendo esse texto, Atos 9, verso 31, que diz o seguinte: a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia e Galiléia e Samaria. Ela se identificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Então a igreja passou um período muito bom. Ela foi encorajada pelo Espírito Santo e ela passou uma temporada avançando, crescendo, desenvolvendo, porque ela estava agora sob a direção do Espírito Santo do Senhor. Então, por isso que a igreja não pode desconectar do Senhor. A igreja precisa estar conectada com o Senhor, para que o Espírito Santo possa lhe dar a visão, para que ela possa caminhar na visão do Senhor. E se ela estiver na visão do Senhor, certamente o seu trabalho vai fluir, e ela vai ter paz, como diz aqui esse texto. As igrejas passavam por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Elas se edificavam e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Então, quando a igreja está tendo a visão do Senhor, está vivendo sob a direção do Espírito Santo, ela cresce, ela desenvolve, porque o Espírito Santo vai tirar todos os empecilhos que estão à sua frente para que ela possa desenvolver. A igreja contemporânea e as mudanças. Os cristãos têm uma missão a cumprir, que é ir ao mundo inteiro, pregar o Evangelho a toda criatura. Conforme nos fala em Marcos 16, o verso 15. Quando Jesus deu aquela ordem, a descer as fontes aos céus, ele diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crê, será condenado. Então, Jesus deu essa ordem. Então, é uma missão que a igreja tem a ser cumprida. É a missão de pregar o Evangelho. Então, como os cristãos devem comunicar o Evangelho imutável ao mundo que está sempre mudando. De que maneira? Vamos ver. Através do seu testemunho pessoal. É uma das formas como você pode mudar a vida de uma outra pessoa. Através do seu testemunho pessoal. Porque você falar dos outros é muito fácil, mas você tem que falar de si próprio. Ó, eu era assim, assim, assim. Hoje eu sou assim e assim. Eu era uma pessoa de tal maneira, hoje eu sou de outra maneira diferente. Porque um dia o Senhor Jesus abriu a minha mente e eu pude entender todo o propósito dele. E hoje eu tenho uma vida diferente. E aí você vai poder provar para a pessoa que você realmente é uma pessoa diferente, porque você tem o entendimento da palavra do Senhor, porque você tem o Espírito Santo que lhe orienta, porque você tem Deus para te auxiliar. Então você vai poder testemunhar para essa pessoa, mostrando que Jesus tem um plano especial de salvação e libertação para todos que nele crêem. É através da sua vida que você vai mostrar esse plano de salvação para as pessoas. As mudanças nos assolam a cada dia. Os cultos de hoje não são como os de 30 ou 40 anos atrás. São completamente diferentes. Houve grandes mudanças. Muitas mudanças aconteceram. A forma de adorar, a liturgia do culto, cânticos, hinos, instrumentos musicais, mudaram. Cada ano isso é ruim? Não. Então, antigamente não se tinha todos os instrumentos que nós temos hoje para adoração ao Senhor. Não existia uma guitarra, não existia uma bateria, não existia um microfone, não existia um violão. Eram instrumentos completamente diferentes. E esses instrumentos vieram para somar na liturgia do culto. Então, não é ruim, é bom. Agora, você tem que saber também usar esses instrumentos, desde que sejam usados de acordo com a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor nos ensina como usá-los. Então, por isso as mudanças fazem parte do nosso dia a dia, mas nós temos que estar atentos a elas, para que não venhamos
incorrer em uma mudança errada. O evangelismo, por exemplo, também tem mudado. Agora está mais abrangente, devido ao uso de telefone, de internet, da TV, né, que estão aí à nossa disposição para levar a palavra do Senhor. As pessoas estão do outro lado do mundo, pode ouvir a palavra sem a presença viva de alguém para lhe falar do amor de Deus. Então nós temos muitos irmãos em Cristo Jesus que estão levando essa mensagem a outros países daqui do nosso país, está evangelizando outras pessoas em outros países, através via satélite. Então, quem tem programa de televisão, como o RE, a Mundial, o Malafaia, então eles têm programa, outros que têm programas também que nós não conhecemos, mas que têm programas também de televisão. Então eles estão entrando nesses países, onde a palavra muitas vezes não pode ser pregada abertamente, mas através da TV ela está sendo aplicada lá. Então mudou a forma do evangelismo, e isso mudou para melhor, quando é usado dessa maneira, porque foi adaptada a uma nova mudança. Então, as igrejas precisam mudar algumas coisas arcaicas, quer dizer, antigas, que não têm fundamento algum. Elas não podem ficar para trás, mas precisam desenvolver atividades e trabalhos contemporâneos e atuais, sem perder a visão bíblica. Então, você pode usar as mudanças de hoje, do mundo contemporâneo, para melhorar a pregação, o ensino da palavra. Quantos missionários, quantos pastores estão pregando aí na televisão, ensinando a palavra através de núcleos de estudos bíblicos para muitas pessoas. Então são muitos que estão fazendo isso, e está aproveitando a mudança, a nova mudança que tem acontecido nos nossos dias. E 1 Coríntios 6, 12, vamos ver o que diz aqui, 1 Coríntios 6, o verso 12. Ele diz o seguinte: pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja, não deve você julgar os que estão dentro? Então, aí vem essa orientação. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja, não devemos vocês julgar os que estão dentro? Então, nós temos que ter essa maneira de avaliação. Se às vezes nós julgamos as pessoas que estão lá fora por estar fazendo errado, mas nós temos que olhar para os que estão dentro das igrejas também, que podem estar fazendo alguma coisa errada, para que haja correção, para que haja mudança, para que haja transformação. Por isso nós falamos que a igreja não pode permitir que as coisas arcaicas estejam dentro dela. Então nós precisamos estar analisando, para que possamos entender esse propósito de Deus na mudança que está acontecendo no nosso dia a dia. A mudança adequada é necessária. As igrejas devem repensar nos seus trabalhos e analisar se os mesmos estão satisfazendo primeiramente a Deus e depois a si mesmo. Então as mudanças têm que ser analisadas para ver se ela está tendo resultados, se está agradando a Deus ou se não está. Que o primeiro propósito de agradar é a Deus, depois segundo ao homem. Então nós temos que fazer essa análise, ver se o trabalho que está sendo implantado está tendo esse resultado satisfatório para Deus e segundo para o homem. Rick Warren, em seu livro Uma Igreja com Propósito, lá descrito, fora construído por ele depois de muitas pesquisas, se era adequado a uma região dos Estados Unidos. Então ele pesquisou por muito tempo e preparou o seu livro para ver se aquele pensamento dele se adequava com a população ali nos Estados Unidos. Esse modelo hoje serve de base
para muitas igrejas no mundo inteiro. Então ele fez uma pesquisa primeiro, fez uma análise do contexto e deu certo. Então ele aplicou o trabalho de evangelização. E esse trabalho, esse método que ele usou lá fora nos Estados Unidos, então hoje aqui no Brasil também funciona. Nós temos alguns livros dele que nos ensinam como fazer esse trabalho e tem dado resultado. Então foi um trabalho especial, um trabalho de critério, um trabalho de confiança e que tem dado certo para muitas pessoas. Warren disse ainda, por trás de cada caos ou história, há um contexto a ser respeitado. Então nós temos que analisar o contexto e respeitar a posição daquele que tem o conceito. Não podemos desrespeitar o conceito dos outros, porque é um conceito particular. Para a aplicação de um método, é necessário fazer antes análise do contexto em que o mesmo foi elaborado para podermos adequá-lo à realidade. Então nós não podemos pegar um contexto lá do passado para aplicar hoje, porque não vai funcionar. Como era feito um trabalho de evangelismo lá no passado? Fazia-se nas ruas, convocava as pessoas, e as pessoas vinham, se aglomeravam ali e falavam, aplicavam a palavra. Mas hoje não funciona mais assim. Hoje é diferente. Como nós já mostramos. Hoje você evangeliza através do telefone, hoje você evangeliza através do e-mail, hoje você evangeliza de um áudio. Então tem muita sorte de você evangelizar. Mudou. Não funciona mais aquilo que funcionava no passado, hoje não funciona mais no nosso dia, porque o contexto de hoje é diferente. Então nós temos que adequar ao contexto atual da nossa realidade, para que essa mudança possa sofrer ou dar resultados positivos. A igreja está inserida em um mundo em mudanças. Então, meus irmãos, não esqueça disso. A igreja está inserida em um mundo de mudança. Ela tem se preparado para isso ou tem ficado alienada a essa realidade? Então nós temos que entender isso. Por isso que hoje os evangelistas precisam estar atualizados. Ele não pode estar desinformado, ele tem que estar informado para que ele possa fazer o seu trabalho e ter êxito. Porque se ele estiver desatualizado, ele não vai conseguir êxito. Então ele precisa atualizar. É como as empresas hoje, a cada ano elas estão passando seus empregados de confiança, que eles precisam deles, e para fazer concursos, estudar, atualizar-se na área que ele está trabalhando. Ele tem que ser atualizado, porque senão ele não vai conseguir trabalhar. Então, da mesma forma são as igrejas, ela precisa estar atualizada, acompanhando tudo que está acontecendo no dia a dia, para que ela possa estar sim, sendo informada e possa trabalhar com toda a segurança. Por isso, muitas igrejas hoje mudou sua metodologia de trabalho. Porque a metodologia antiga não deu certo, não está dando certo. Então tem que mudar, acompanhar as mudanças para o bem da igreja, para o bem do cristianismo. Então nós temos que estar nos atualizando. Então hoje nós temos uma grande ferramenta, a internet. Que você pode estar usando para fazer sua atualização, porque ela tem grandes informações. Você pode se informar muito bem na internet. Então, são meios, são mudanças que vêm para o bem, para ajudar. Como ela tem se posicionado frente ao mundo cheio de incertezas e tribulações, que pede socorro e está vivendo infeliz? Como a igreja está se comportando nesses dias? O mundo está vivendo em tribulação. O mundo está vivendo em desespero.
O mundo não tem mais paz. Está vivendo uma infelicidade, porque não está havendo paz. E o que a igreja está fazendo para ajudar essas pessoas? Ela precisa se adequar a essas novas mudanças para que ela possa ser bem-sucedida nesse mundo que está passando por rápidas mudanças. Um mundo que muda, mas nem sempre para o melhor ou para o bem. Em meio a tantas mudanças, a igreja precisa reagir, precisa dar respostas e deve buscar atender à vontade de Deus, fundamentar sua metodologia na verdade bíblica e promover a paz e a união para todos. Esse deve ser o propósito da igreja, o fundamento da igreja. Se atualizar para que ela possa promover a paz, a união das pessoas. Esse, meus queridos, é um dos problemas que nós temos enfrentado no dia a dia. Por isso, as mudanças fazem parte do dia a dia. E a igreja precisa estar atualizada com as mudanças que estão acontecendo, para que ela possa também ser útil na sociedade que nós estamos vivendo. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a entender melhor esse propósito dessa palavra. Que você, meu irmão, ao ouvir essa mensagem, possa fazer as suas considerações no que falamos e possa ver se você está adequando às realidades do nosso dia a dia. Se não, procure mudar, procure atualizar-se para que você possa ser bem-sucedido na sua palavra, na sua pregação, no seu ensinamento, porque senão não vai ter erro. E para os nossos amigos que ainda não conhecem Jesus, que você possa se ajuntar aos cristãos para que você possa ser inteirado da palavra do Senhor e você possa entender o propósito de Deus para a sua vida, que é o propósito de salvação. Que o Senhor, pois, nos abençoe e nos dê a sabedoria para entender todo o propósito dele através das mudanças que estão acontecendo no nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos estar falando com Deus, vamos estar agradecendo a Deus por esse momento de aplicação da sua palavra. Deus amado, Deus querido, Pai eterno, nosso Pai celestial, mais uma vez, Deus, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra que lemos, porque começou lá no passado e está seguindo até nós, hoje em pleno século XXI. A mudança de Saulo foi uma mudança rápida e foi uma mudança para melhor, porque grandes coisas ele pôde fazer na obra do Senhor. Ó, nosso Deus, abre a mente de muitos Saulos que estão por aí afora, Senhor, para que eles entendam que eles estão fazendo como Saulo, perseguindo os cristãos sem uma razão, por falta de conhecimento, por causa da cegueira espiritual. Abre a mente deles, Pai, para que eles entendam isso e lhes dê a sabedoria para que busquem o Senhor enquanto há tempo, enquanto há oportunidade. E lhes dê uma visão do reino dos céus, Pai. Abre seus corações para receber a palavra do Senhor e receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A nossa oração que te fazemos em favor de todos, especialmente da tua igreja em toda a face da terra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.